Eu vou colocar a gravação. Então, hoje é dia 26 de março, né? A gente está reunido aqui para falar sobre a disciplina de algoritmos e linguagem de programação do primeiro ano do técnico em informática. Tá? Hoje a nossa aula, o nosso encontro vai ser bem rápido, só para a gente rever algumas coisas bem rapidamente do que a gente viu a semana passada. O objetivo é vocês tirarem dúvidas em relação aos exercícios que vocês fizeram e também apresentar a nova atividade para essa semana, tá? Então, eu vou estar apresentando aqui rapidamente o que aconteceu na semana passada, daí vocês podem me interromper a qualquer momento, se tiver alguma dúvida. Combinado? Beleza, Brenda? Então, vamos lá. A gente viu, então, na semana passada, que a gente usa o comandinho system.out.println, junto com um parzinho de parênteses aqui e um ponto e vírgula no final da linha, para apresentar alguma coisa na tela, né? Então, eu posso apresentar diretamente uma string, eu posso apresentar diretamente um número inteiro, posso apresentar diretamente um número ponto flutuante, posso também apresentar na tela um valor booleano, lembrando que valores booleanos ou é true ou é false, né? Só tem essas duas possibilidades. E eu também posso apresentar na tela diretamente um caractere, né? Então, eu estou apresentando uma letrinha só. Qual é a diferença de um caractere para uma string? Primeiro, caractere a gente usa aspas simples. Abriu, fechou e coloca uma coisinha lá dentro. Um caractere alfanumérico, né? E na string a gente usa aspas duplas. Eu posso ter uma string vazia, né? Ó, abriu e fechou aspas, sem nada dentro. Ou eu posso ter um texto grande aqui dentro. Tá bom? Agora, no caractere, não. Eu preciso ter alguma coisa aqui dentro. Ó. Reparem que o Eclipse ali até dá uma mensagem de erro vermelho aqui. Eu preciso ter pelo menos o caractere de espaço lá dentro, tá? Então, eu posso apresentar qualquer informação aqui na tela, tá? Se eu apertar a tecla F11 aqui, eu vou ter a execução do meu programa e a saída dele, ó. Então, primeiro, o println, ele escreve uma linha, né? Ele imprime uma linha na tela. O conteúdo que vai ser impresso é o oi, então ele é exibido aqui embaixo. Escrevi o número 5, escrevi o número 9.7, escrevi o valor true na tela, o valor lógico, escrevi o caractere e aqui dentro, né? Então, a gente usa o systemout.println para escrever alguma coisa na tela do computador. Desse jeito que a gente fez aqui, a gente só escreveu valores constantes, né? Todas as vezes que eu executar o meu programa, são esses os valores que serão exibidos na tela do meu computador, né? Aí a gente viu também como eu faço para criar uma variável, né? O que é uma variável? Uma variável é um nome que eu dou para uma posição na memória do computador, né? E o que eu faço lá na memória do computador? Eu guardo dados, eu guardo as informações lá que o usuário vai estar digitando, para que eu possa fazer cálculos com esses valores que o cara digitou, né? Se o cara digitar alguma coisa no teclado, apertar Enter, e eu não guardar esse valor em algum lugar, eu vou perder esse valor. Então, eu preciso guardar ele em variáveis. Então, a gente viu também na aula passada que para eu criar a variável, primeiro eu forneço o tipo de dado, seguido do nome da variável. Então, por exemplo, vou criar uma variável string. String, lembrando que string é sempre com S maiúsculo, não posso digitar minúsculo. Tipo a cidade que eu moro, uma variável chamada cidade. Depois que eu criei a variável cidade, eu posso usar ela à vontade, ela já está disponível para mim na hora que eu for programar o seu sistema. Então, por exemplo, eu posso falar que a minha variável cidade vai guardar o valor Paranavaí. Olha só, aqui eu criei a minha variável, declarei ela
né? Ela já existe, já tem uma posição na memória do computador para que eu possa salvar dados, e agora eu posso usar a minha variável normalmente. Como que eu guardo valores na minha variável? Como que eu atribuo valores para a minha variável? Eu uso o nome da variável igual e o valor que eu quero atribuir. Lembrando que eu sempre executo todos os cálculos ou operações primeiro do lado da direita, e o resultado obtido vai vir aqui para a variável da esquerda. Tá bom? Bom, a Júlia perguntou, tem como a variável ser algo que o usuário digita? Tem sim, Júlia. A gente já vai chegar lá, tá bom? Então, por exemplo, não moro mais em Paranavaí. Eu posso mudar o valor da variável? Posso. Posso ir lá e dizer que a cidade é Terra Rica. Ah, não quero mais que a cidade seja Terra Rica. Eu quero que a cidade seja Alto Paraná. Né? Bom, vamos apresentar na tela o valor agora da variável cidade. Então, qual é o valor da variável cidade aqui, ó, nessa linha do system.out.println? Quem sabe me dizer? Primeiro eu disse que a cidade era Paranavaí. Depois eu disse que a cidade era Terra Rica. Quando eu fiz isso aqui, eu apaguei Paranavaí, eu perdi o valor anterior. Quando eu fiz o Alto Paraná, eu apaguei Terra Rica, ou seja, não tem mais Terra Rica. Agora o valor armazenado é Alto Paraná. Então, quando eu for executar o meu programa, ele vai mostrar para mim... Opa, não foi. Quando eu executar o meu programa, ele vai mostrar para mim Alto Paraná. Então, sempre o último valor atribuído, né, vai ser o valor da variável naquele exato momento. Tá bom? Bom, aqui eu posso apresentar valores de variáveis, mas eu também posso fazer a concatenação dos valores. O que é essa concatenação? É a junção de um monte de coisas e todas elas vão ser convertidas automaticamente para uma string. Então, por exemplo, posso dizer assim, ó, eu moro na cidade de mais o valor da minha variável cidade. Como a cidade é uma variável e ela vale Alto Paraná, isso tudo vai ser unido em uma única string. Então, o resultado vai ser esse, ó. Eu moro na cidade de, um espacinho aqui para separar, seguido do valor Alto Paraná. Então, quando eu fiz a soma de uma string, olha lá, está entre aspas, com outro conteúdo, tudo isso vai virar uma string. No caso, eu estou somando uma string, que é eu moro na cidade de, com uma outra string, que é a minha variável cidade. Olha, é string também. Então, a soma de uma string com uma string deu uma string grandona, né? Então, eu concatenei o meu conteúdo e formei uma string maior. Mas eu poderia também fazer com outro tipo de dado. Por exemplo, int total de alunos da nossa turma. Então, são 40 alunos que a gente tem na nossa sala. Olha qual é a diferença dessa instrução que eu fiz aqui para essa instrução, esse conjunto de instruções que eu fiz aqui em cima. Ó, aqui nessa linha, eu primeiro criei a variável e depois eu fui atribuindo valores a ela. Nessa linha aqui, eu já criei a minha variável e automaticamente eu já dei um valor padrão para ela. Ah, professor, eu posso mudar esse valor? Posso sim, a minha variável total de alunos, ela já foi criada. Então, eu posso dizer que o valor dela foi modificado normalmente. Tá? Então, vocês entenderam a diferença de primeiro eu criar e depois usar? Ou eu já criar ela atribuindo valores? Perceberam que eu posso fazer isso aqui também? Isso aqui é a mesma coisa de eu ter isso aqui, ó. Total de alunos igual a 40. Tá? Então, aqui nessa linha eu criei a variável e aqui eu atribuí valores. Se eu já tenho uma variável e se eu já tenho um valor inicial para ela, eu posso resumir aquelas duas linhas em uma só. Tá? Faz a mesma coisa. A diferença é que eu já criei atribuindo. E aqui eu só criei e eu atribuí depois. Tá bom?
Então, eu posso dar o mesmo comandinho, system.out.println, a sala possui mais conteúdo da variável total de alunos, mais o conteúdo alunos. Olha o que eu fiz nessa linha aqui, ó. Eu também fiz uma concatenação. Lembrando que uma string mais qualquer outra coisa vira uma string grandona, né? Então, o resultado disso é a minha string, a constante string. A sala possui, com um espacinho, ó, que eu coloquei lá dentro para escrever o espaço. O que vem depois desse espaço? A minha variável total de alunos, que vale aqui 35. Seguido, o que tem aqui depois? Mais uma constante string. Mais, ó, um espacinho e a palavra alunos. Então, quando eu executar o meu programa, isso aqui, essa concatenação de strings, vai gerar essa string aqui, ó. Lembrando que o 35 é o valor da variável, lembrando que eu tenho um espacinho em branco aqui, lembrando que eu também tenho um espacinho em branco aqui. Se eu não colocar esse espaço aqui, ó, ele vai juntar 35 com alunos, sem espaço. Então, ele vai ficar colado aqui, ó. 35 alunos. Então, eu dou esse espacinho aqui, ó, para minha mensagem ficar bonita. Tá bom? Então, eu posso escrever mensagens na tela do computador usando valores das variáveis, né, que a gente já aprendeu semana passada como usar. Então, quando eu for executar o meu programa, eu tenho lá, ó, a sala possui, ó, a sala possui, com esse espacinho em branco, é isso aqui, ó, a sala possui com esse espacinho em branco. O que eu coloquei depois do espacinho em branco? Coloquei uma variável que vale 35. Então, tá aqui, ó, 35. O que eu coloquei depois desse 35? Tá aqui, ó, espacinho e a palavrinha alunos. Então, tá aqui, ó, um espacinho e a palavrinha alunos, tá? Então, eu vou concatenando a minha string. Até aqui, tudo bem, pessoal? Escrevam aí na mensagem ou abram o microfone para conversar comigo. Estou me sentindo sozinho aqui. Beleza? Bom, então vamos lá. Além da gente aprender a criar variáveis e atribuir valores nas nossas variáveis, a gente apresentou as mensagens na tela do computador, né? Bom, o que eu posso fazer com essas variáveis numéricas? Essas variáveis numéricas, eu posso fazer cálculos matemáticos com ela. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Int número 1. Vou falar que vale 10. Int número 2. Eu vou falar que vale 20. Aí eu vou criar minha variável soma. E vou falar que a soma vale N1 mais N2. Quem sabe qual é o valor da variável soma? Quanto vale soma? Exatamente. Então, como eu tenho valores numéricos, eu tenho um número mais um número. O primeiro número é 10, o segundo número é 20. Então, 10 mais 20 vale 30. Então, eu vou escrever na tela do computador para a gente ver se realmente fez a soma. A soma foi mais o valor da minha variável soma, né? Quando eu for executar o meu programa, ele vai mostrar para a gente ali embaixo, ó, a soma foi 30. Né? Então, eu posso executar cálculos quando eu tenho variáveis numéricas, ou seja, quando eu tenho int, quando eu tenho double. Detalhe no sinalzinho de mais. Então, aqui a gente tem que atentar para o sinalzinho de mais. Quando eu uso mais com números, eu faço cálculos. Quando eu uso mais com string mais ou qualquer outra coisa, o meu resultado é a concatenação, tá? Então, não podemos esquecer isso daqui. Mais com números é uma operação matemática. Mais com string é uma concatenação. Eu formo uma string bem grandona.
Por exemplo, se eu fizer assim, ó, string mensagem, vou colocar, ó, a soma foi mais a soma. Ou seja, é isso que eu coloquei num parênteses, né, para ser exibido na tela. E ao invés de eu exibir isso aqui, eu exibi mensagem. Olha só, eu estou exibindo a minha variável, né? Então, quando eu executar o meu algoritmo, ele vai escrever o valor da variável mensagem. Reparem que a mensagem, ela vale, a soma foi 30, exatamente igual o que eu tinha mandado exibir anteriormente, tá? Então, o mais, para variáveis numéricas, int ou double, ele realiza uma conta. Para string, não. String, ele faz uma concatenação. Tá? Vocês entenderam essa diferença? Sim? Bom, quais são os operadores, então, que eu posso ter na programação de computadores? Vou colocar aqui no comentário. Eu posso ter o mais, que eu uso para fazer a soma de dois números. Eu posso ter o menos, que eu uso para fazer a subtração de dois números. Eu posso ter o asterisco para fazer a multiplicação de dois números. E eu posso ter a divisão, que é uma barrinha. Eu vou fazer a divisão de dois números. Eu ainda tenho um operadorzinho especial. Lembrando que a gente vai ver tudo isso no retorno das aulas, tá? Mas só para a gente poder brincar um pouquinho e evoluir. Eu ainda posso ter o porcentagem. O porcentagem é um valor inteiro que representa o resto da divisão de dois números, tá? Então, é o porcentagem. Outro detalhe importante é que o resultado de um cálculo matemático, ele sempre armazena o maior tipo de dado. Como assim o maior tipo de dado? Se eu fizer assim, ó, double N3. Se eu fizer N3 é igual a 5. Se eu fizer assim, ó, N1 mais N3, 5 é um número inteiro, né? Só que como eu estou atribuindo ele a uma variável double, automaticamente o Java ele vai converter para isso aqui, né? 5.0, tá? Então, ele converte automaticamente um número inteiro para double. Mas se eu quiser atribuir, eu posso fazer isso aqui também, já fico no valor certo, tá? Então, N1 é um número inteiro que vale 10. E N3 é um número double que vale 5. Então, o que eu tenho? 10 mais 5.0. Qual é o resultado dessa soma? Eu vou somar o 10. Ó, reparem que é um inteiro mais um double. Qual é o maior tipo de dado? É o double, né? Porque além dessa partezinha inteira, ela também tem essa parte aqui dos números depois da vírgula, né? Dos números decimais. Então, o double é um tipo de dado maior do que o int. Vamos imaginar que o int ocupa 2 bytes na memória. O double ocupa 8 bytes na memória. Então, cabe 2 bytes dentro de uma região de 8 bytes? Sim, cabe 2 bytes dentro de 8. Mas o inverso, cabe um valor double, que ocupa 8 bytes, dentro de uma casinha inteira que só cabe 2? Então, eu não tenho como colocar um valor de 8 bytes dentro de uma casinha que vale 2, tá? Então, não cabe um inteiro dentro de um int, mas cabe um int dentro de um double. Por isso que quando eu coloco 5, automaticamente ele vira 5.0, tá? Então, olha só, eu estou fazendo a soma de um valor de 2 bytes com um valor de 8 bytes. O meu resultado não pode ser um número inteiro. Então, nesse caso, ele vai dar o valor 15.0, tá? Então, toda vez que eu tenho um cálculo matemático com valor double, o resultado vai ter que ser double, tá bom? Então, agora eu posso ter lá um double resultado, que vai ser igual ao N1 mais o N3. E agora eu consigo o meu resultado, que seria 15.0, tá? Então, esse é o meu grande probleminha com cálculos matemáticos.
sempre o resultado que eu vou obter é do maior tipo de dado. Tá? Isso é uma atenção que a gente vai ter. Tá? Por que a gente fala isso? Porque vai ter algumas divisões que vai falar assim, ó, calcula a divisão de N1 com N2. Então, se eu fizer assim, ó, entre divisão é igual N1 mais N2, é dividido por N2. Quanto vale divisão? Alguém sabe me dizer? Ó, N1 é inteiro. N2 também é inteiro. E, N1 vale 10. N2 vale 20. Então, eu estou falando que é 10 dividido por 20. Quanto é 10 dividido por 20, pessoal? Isso, o Bruno disse que é meio, né? 0,5. Então, 10 dividido por 20, ó, vamos anotar aqui, ó. 10 dividido por 20 vai me dar como resultado 0,5. Como é programação, 0,5, né? Muito bem. Só que isso aqui é um inteiro e isso aqui é um inteiro. Então, eu não posso ter esse ponto 5. Inteiro dividido por inteiro, eu só vou obter essa parte aqui, ó, da resposta, que é a parte inteira. Então, 10 dividido por 5, o meu resultado vai ser 0. Entenderam? Entenderam por que é 0? Porque eu tenho um número inteiro dividido por um número inteiro. Então, no meu cálculo matemático, eu só estou usando valores inteiros. Então, eu sei que 10 é inteiro e eu sei que 20 é inteiro. Quanto é 10 dividido por 20? A gente sabe que é isso daqui. Mas como é inteiro dividido por inteiro, eu só vou ter inteiro como resultado. Então, eu só vou ter o 0 aqui, ó. Tá? Então, o valor da minha variável divisão, isso aqui vai ser 0. Entenderam por quê? Agora dificultou, né? Porque, professor, 10 dividido por 20 é meio, 0,5. Mas aqui não, porque eu tenho um número inteiro dividido por um número inteiro. Então, o resultado vai ser inteiro. Professor, então eu vou fazer o seguinte, ó. Int divisão, em vez de int divisão, eu vou colocar aqui, ó. Doble divisão 2. N1 dividido por N2. Agora eu resolvo o meu problema, porque aqui, ó, eu fiz uma divisão de inteiro por inteiro e eu armazenei numa variável inteira. Mas aqui eu dividi inteiro por inteiro, mas eu armazenei ela numa double. E agora, o resultado vai estar certo? Quem acha que vai dar 0,5 aqui, 0,5? Vamos ver quem acha que isso aqui vai dar certo agora. Carlos diz que não. Por que não, Carlos? Responde para a gente. Abre o microfone ali. João Paulo diz que sim. E agora? A gente tem um que acha que não, a gente tem um que acha que sim. Bastante gente está achando que vai dar certo. Vamos lá, vamos fazer o cálculo então. N1 vale 10, é inteiro. N2 vale 20, é inteiro. Um cálculo inteiro dividido por inteiro deu 0,5. Mas o cálculo é inteiro, então eu só pego a parte inteira, de novo, do meu número. Nesse caso, o resultado deu 0. Só que ele é um valor double. O 0 ele é convertido automaticamente para double e o resultado vai ser 0,0. Viram que interessante? Para que esse valor dê certo na divisão, pelo menos um dos valores deve ser double. Pelo menos um. Por exemplo, se eu vim aqui no N1 e fizer isso daqui, agora eu vou ter 0,5, 0,5. Porque eu vou ter 10,0 dividido por 20. Olha lá, eu tenho um valor que é double. E aqui eu tenho um valor que é int. Como eu tenho double na jogada,
então o resultado agora vai dar certo. O resultado vai ser double, tá? Só que nesse caso vai dar erro aqui, ó, porque eu estou armazenando inteiro, e nesse caso aqui, porque eu estou armazenando inteiro também, tá? Ah, professor, então eu não posso ter um valor double quando eu uso valores inteiros? Eu posso, desde que um deles, pelo menos um deles, seja convertido para double. Como que eu converto um número inteiro para double? Antes do nome da minha variável, eu vou colocar entre parênteses a palavrinha double. Então, olha só, agora eu tenho o resultado 0,5. Por quê? O que aconteceu? N1 é 10. Mas eu estou pegando o valor dele como double, ó. Então, eu vou ter 10,0. Agora eu divido por 20. Então, eu tenho o meu resultado 0,5. Tá? Ah, professor, eu posso converter os dois? Posso converter os dois. Tá? Ah, posso converter só o do lado de lá? Posso converter só o do lado de lá. Tendo pelo menos um deles no maior tipo de dado, automaticamente o meu resultado vai ser o maior tipo de dado. Tá bom? Ah, então eu não quero converter nenhum. Pronto. Pronto, então você perdeu a parte da casa decimal e o resultado vai ser 0,0. Vocês perceberam essa jogadinha dos tipos de dados? Então, uma soma só de inteiros resulta em inteiro. Uma subtração só de inteiros também vai ser inteiro. Multiplicação de inteiros vai ser inteiro. Divisão de inteiros também vai ser inteiro. Né? Bom, sendo qualquer um dos valores, ou todos, ponto flutuante, o meu resultado vai ser ponto flutuante. Tá? Vocês entenderam essa jogadinha dos valores? Se é tudo inteiro, o resultado é inteiro. Tá bom? Bom, agora tem o nosso operadorzinho do resto. Resto de uma divisão. Sempre o resto vai resultar um número inteiro. Tá? Por exemplo, ó, vou fazer aqui, ó. Ao invés de eu fazer a divisão, eu vou colocar porcentagem. Olha o que eu estou fazendo aqui. Então, quando eu tenho N1 porcentagem e N2, eu estou falando para o meu programa assim, a divisão vai receber o resto da divisão de N1 por N2. Vamos fazer uma divisão aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês como funciona essa divisão. Então, eu tenho 10 dividido por 20. Vamos fazer como se fosse na matemática. Eu tenho o número 10, vou desenhar aqui, olha que letra bonita, dividido por 20. Não é isso aqui que eu tenho lá? Quanto é 10 dividido por 20? Vai ser 0. Isso aqui vai me restar quanto? 10 dividido por 20. Resta quanto, pessoal? Resta 10, não é assim? Isso. Então, esse aqui, ó, esse número é o resto da minha divisão. Entenderam? Por isso que eu vou falar que o resultado é sempre um número inteiro. Olha o que aconteceu, ó. Eu vou dar um system.out.println na divisão para a gente ver o resultado. Tá, vou executar o meu programa. Olha só. Opa. Espera aí, deixa eu colocar a mensagem. Resto da divisão para a gente poder acompanhar o que aconteceu, né? Então, tá lá, ó. Resto da divisão foi 10. Então, ele me mostrou o resto. Da mesma forma, se eu colocasse que o N1 vale 20 agora, e o N2 vale 12, vou colocar assim, vale 3. 3. Então, vamos lá, ó. N1 vale 20. Então, é 20 dividido por 3 e eu quero o resto. Como que a gente calcularia isso aqui? Vamos fazer um cálculo. Eu tenho 20 dividido por 3
Dá quanto isso? 3 vezes 6 dá 18. Quanto me resta isso aqui? Resta 2. Então, o resto da minha divisão de 20 por 3 é 2. Tá? Então, olha só. Inteiro dividido por inteiro, o meu resultado é inteiro. E o resto também é inteiro. Entenderam? Então, nesse caso, ó, se eu tenho aqui, ó, o D1 e o D2, N1 dividido por N2. Então, aqui, ó, system.out.println, divisão, mais D1. Olha o que eu obtive aqui no meu programa. A divisão foi 6. Tá lá, ó. 20 dividido por 3 dá 6. A divisão. E o resto da minha divisão dá 2. É esse número aqui que está restando. Tá bom? Lembrando que eu estou pegando o resto da divisão, e o resto da divisão é sempre o número inteiro. Tá bom? Todo mundo conseguiu entender o uso desse operador aqui de resto? Conseguiram entender o objetivo dele? Sim ou não? E se você fizer uma divisão exata, vai usar isso ou não? Se a divisão for exata, por exemplo, 20 dividido por 5, o resto vai ser zero, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, isso aqui vai dar 20. Quando eu for fazer o cálculo, o resto vai ser zero. Então, o resultado vai ser 4. O resto vai ser zero. Tá? Como que eu vou usar isso daqui? Por exemplo, se eu quero saber se o número 20 é par ou se o número 20 é ímpar. Como que a gente faz para saber se o número 20 é par ou ímpar? A gente sempre divide um número por 2. Essa é a regra. Então, o número dividido por 2, ó, 20 dividido por 2 vai dar 10. Isso aqui me sobra 0. Então, todo número dividido por 2, onde o resto for 0, ele é um número par. Tá? Por exemplo, 18 dividido por 2 dá 9, sobra 0. 14 dividido por 2 dá 7, sobra 0. Mas como que eu sei se o valor é um número ímpar? Quando ele sobra 1. Então, por exemplo, 15 dividido por 2 dá 7. Isso aqui vai dar 14 e vai me sobrar 1. Então, toda vez que o resto da minha divisão for 1, minha divisão por 2, né? For 1, eu sei que o valor é um número ímpar, né? Da mesma forma, eu posso perguntar, o número ele é múltiplo de 3? Ou seja, tem que ser 3, 6, 9, 12, 15. Então, eu vou dividir ele por 3. Se o resultado aqui do resto for 0, sim. 3 dividido por 3 dá 1, sobra 0. Então, o valor foi 0, então ele é um múltiplo de 3, né? Da mesma forma, 6 dividido por 3, 9 dividido por 3. Então, sempre que o resultado do resto for 0, eu sei que ele é múltiplo daquele número, tá? Então, nessas situações, a gente vai usar o resto da divisão, tá bom? Quando a divisão for exata, a gente não precisa do resto, mas a gente nunca vai garantir que a divisão seja exata, tá, João? Eu nunca sei quando a divisão vai ser exata. Tipo, o usuário, digite um primeiro número, digite o segundo número, agora me apresenta a divisão do primeiro pelo segundo. Eu não sei quanto o cara digitou. Tá? Então, para isso, eu vou ter que usar o valor double nessa situação. Tá bom?
Todo mundo entendeu isso daqui? Bom, então esses são os nossos operadores para a gente trabalhar com contas, tá? Valores int e valores double. Então, é o mais para fazer soma, o menos para fazer subtração, o vezes para fazer a multiplicação, o barrinha para fazer a divisão e o porcentagem para pegar o resto da divisão. Então, são esses os nossos operadores para fazer cálculos, só que a gente tem que lembrar daquele detalhe. Operações matemáticas com tipo inteiro, o resultado sempre vai ser inteiro, mesmo se eu colocar ele numa variável double, tá? Lembrando que se eu colocar aqui, ó, N1 mais N2, o N1 é inteiro e o N2 é inteiro. Como vale, ó, 25. Então, aqui eu vou ter 20 mais 5. O meu resultado vai ser 25. Só que como ele está sendo salvo no valor double, então vai ser 25.0. Automaticamente é convertido. Tá? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Int x igual a result. Isso vai dar erro, ó. Por que eu não posso? Porque result é um valor double. Ele ocupa 8 bytes na memória. Eu estou tentando colocar um número que ocupa 8 bytes dentro de um lugar que ocupa 2. Eu não tenho como fazer isso. Tá? Isso vai dar erro. Eu posso converter isso daqui para inteiro. Como que eu converto? Eu venho aqui e falo, olha, eu quero esse número aqui, a parte inteira dela, e guardo em x. Aí eu consigo converter, tá? Da mesma forma que a gente converte um valor para double, eu posso converter um valor para int também. Só que eu perco o resultado, tá? Vamos supor que o valor de result seja 25.78. Se eu coloquei esse valor numa variável double e estou convertendo para inteiro, então o valor que eu vou obter aqui vai ser somente o 25. Essa parte aqui depois da vírgula vai ser totalmente ignorada, tá? Então, esse é o detalhe quando a gente usa números. A gente não pode esquecer desses valores. Então, resumindo, todo cálculo com inteiro resulta em um número inteiro. Se eu tiver pelo menos um deles como ponto flutuante, como double, o meu resultado também vai ser double. Tá bom? Sempre ele fica com o maior tipo. Combinado? E foi isso aqui que a gente viu na aula passada. Tá? Não, desculpa. A gente viu a atribuição e os cálculos matemáticos. Aí a gente viu também na aula passada como o usuário pode digitar coisas no teclado. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Então, vou apagar tudo para a gente recomeçar. Para o usuário digitar alguma coisa no teclado do computador, a gente vai usar o nosso objeto scanner, né? Então, como que eu crio? Scanner, o nome daquele objeto que eu estou representando. No caso, vai ser o teclado do meu computador. Aí eu vou colocar igual a new scanner system.in. Então, é desse jeito aqui que eu represento o teclado do meu computador. Só que essa classe scanner não foi eu que criei, né? Ela não está disponível para mim. Então, eu preciso ir lá em cima do meu programa, lá nas primeiras linhas, antes mesmo da definição da minha classe, e vou dar um import java.til.scanner. Agora sim, eu posso usar esse scanner à vontade nos meus algoritmos. Tá? É a mesma coisa lá do NXT. Quando eu fazia um NXT motor da direita, é igual ao new NXT motor port.a. Não era assim que a gente criava o nosso objeto do motorzinho da direita do robô? Então, olha só, eu dei o nome da estrutura que eu estou usando, eu dou o nome do que eu estou representando no meu algoritmo, new, né, a estrutura que eu vou usar para criar o meu comandinho, tá? Então, a mesma forma, como que eu represento o teclado do meu computador? Desse jeito aqui, tá? Bom, a partir do momento que o meu teclado foi criado, eu posso pedir para o usuário digitar as coisas. Como que eu faço para o usuário digitar as coisas? Eu vou lá no meu teclado
e posso chamar o método nextLine. O que o nextLine faz? O nextLine faz isso aqui, ó. Ele criou lá o meu algoritmo e ele está esperando eu digitar alguma mensagem e apertar Enter. Então, ele está aqui, ó, no nextLine, está executando isso. Quando eu apertar Enter, acabou o meu algoritmo. Tá? Então, nextLine eu digito uma string. Então, string. Posso lá no meu teclado pedir para o cara digitar um inteiro. Então, nextInt, eu vou digitar um número inteiro. Posso no meu teclado e pedir para o usuário digitar um valor doble. Next doble. Opa! Teclado. Posso lá no meu teclado e pedir para o cara digitar um valor boolean, né? O cara vai digitar ou true, ou o cara vai digitar false. Isso aqui vai ser retornado como boolean. Ou eu posso fazer o seguinte, ir lá no meu teclado, pedir para o cara digitar um texto e pegar o char@0. A gente vai usar isso aqui quando o cara for digitar um único caractere. Né? Só que é o seguinte, se eu colocar só essa estrutura aqui, ó, quando o cara digitar, deixa eu comentar essas linhas aqui, para elas não serem executadas. O que vai acontecer quando eu executar o meu programa? Ele está lá, ó, esperando eu digitar alguma coisa. Quando eu apertar Enter, ele acabou o meu programa e eu simplesmente perdi. Eu não salvei esse valor que o cara digitou. Então, toda vez que o cara for digitar alguma coisa no teclado, eu vou ter que armazenar isso aqui numa variável. Então, vou colocar minha variável entrada, e vou falar que entrada é igual àquilo que o cara digitou. Olha o que vai acontecer. Quando eu executar o meu algoritmo, o algoritmo vai ficar parado esperando que o cara digite. Quando o cara apertar a tecla Enter, esse valor que o cara digitou vai ser salvo na memória do computador. Em qual lugar vai ser salvo? Lá na minha variável entrada. Tá? Então, eu vou dar uma mensagem aqui para a gente saber o que está acontecendo, né? Senão, ó, digite um valor. Aí eu peço para o cara digitar e depois eu mostro na tela o que aconteceu. O valor digitado foi, vou colocar lá o valor da minha variável entrada. Né? É sempre bom a gente colocar uma mensagem antes da entrada, porque senão o usuário ele vai ficar lá com o cursor piscando e ele vai falar, tá, o que eu faço aqui? Né? Então, a gente exibe uma mensagem antes para a gente poder saber o que está acontecendo. Olha lá, ó. Digite um valor. Próxima linha. O que está fazendo? Está esperando eu digitar qualquer coisa. Quando eu apertar Enter, esse conteúdo que eu escrevi aqui vai ser armazenado na minha variável entrada. Então, entrada é igual digitar qualquer coisa. Beleza. Quando eu apertar Enter, olha lá, ó. O valor digitado foi, com um espacinho aqui, né, para separar, ó. O valor digitado foi, com um espacinho, para separar as palavras. E a minha variável entrada. Quanto vale a minha variável entrada? Isso que eu digitei aqui, ó. Né? Então, a dica é, sempre escrevam na tela alguma coisa para o usuário saber o que está acontecendo, né? Senão, se eu não digitar essa linha aqui, ó, comentei, não vai ser executado. Se eu não digitar ela, olha o que aconteceu com o meu algoritmo. Nada. Mas, na verdade, está acontecendo sim, ó. Ele está com o cursor lá e eu posso digitar valores. Né? Só que o usuário vai estar vendo essa tela em branco. Para ele, ele vai falar, tá, não aconteceu nada. Né? Então, quando eu digitar, o meu algoritmo continua. Então, a dica é, toda vez que eu precisar solicitar para o usuário alguma informação, eu primeiro apresento na tela o que é que ele vai ter que fazer, para depois pedir para que ele faça. Tá? Essa é a dica. E daí o nosso algoritmo, na hora de executar, ele vai seguindo todo um fluxo que o usuário sabe, né, o que está acontecendo por trás da execução. Tá bom?
Então, todo mundo entendeu que quando eu for usar o next int, next double, o next boolean, eu preciso guardar isso numa variável? Se é next line, é uma string, então eu tenho que guardar numa variável string. Se é next int, é um valor inteiro, então eu preciso guardar uma variável inteira. Tá? Professor, nesse exemplo aqui da string, o professor primeiro criou a variável lá em cima e depois só usou ela. Eu posso depois pedir para o usuário digitar um outro valor naquela variável? Eu posso, só que o valor anterior eu perdi, né? Eu só guardo o último valor. Já nesse exemplo do int, o professor criou a variável já atribuindo o valor que eu digitei. Posso fazer isso? Posso também. Só que detalhe, depois da minha variável criada, eu não posso fazer isso aqui de novo, ó. Eu não posso, porque a variável ela só pode ser criada uma única vez. Depois eu só uso ela, tá? Ó, agora eu estou usando. Lá eu criei atribuindo valores. Aqui eu estou usando ela, tá? Então, detalhe que eu só posso criar variável uma única vez. Tá? Qual é o macetinho que a gente pode fazer, então? Toda vez que eu for criar o meu algoritmo, lá no começo dele, eu posso criar todas as minhas variáveis. Int y, doble, média. Olha o que eu vou fazer. Criei todas as variáveis que eu vou usar. Tudo lá em cima, ó. Criei o teclado, criei as variáveis, criei tudo. A partir de agora, eu posso falar, ó, entrada é igual valor. Agora eu só uso ela. X igual a 20. Média é igual a x dividido por 2.0. Olha esse cálculo que eu fiz. Quanto vale média, galerinha? Alguém sabe me responder? Qual é o valor de média? Respondem para mim aí. Quanto vale média nessa linha? Média é x dividido por 2.0. X é inteiro. Lembrando que eu tenho x que é inteiro. Então, aqui, eu tenho 20 dividido por 2.0. Né? Quanto é 20 dividido por 2? Não é 1, não. O João disse que é 1.0, né? Isso! Como eu tenho um número inteiro e eu tenho um número ponto flutuante, o resultado de 20 dividido por 2 é 10, mas é ponto flutuante. Então, vai ser 10.0. Tá bom? Então, o Matheus ali acertou. Tá? Entendeu, João, por que não é 1.0? É 20 dividido por 2. Tá? Então, é 10. Só que é um valor ponto flutuante, porque eu tenho 2.0 aqui. Ó. Então, meu resultado vai ser double também. Tá bom? Então, a dica que eu dou é, criem as variáveis lá no começo, tudo que vocês vão usar, e depois vocês só usam aqui durante os meus algoritmos, né? X é igual a teclado.next int, olha lá, ó, só usando o valor da variável, tá? Aí eu não preciso criar ela na hora de usar. Tá bom? Essa é a dica. Esse conteúdo aqui, pessoal, a gente sabe que ele é um pouco extenso, porque tem que saber usar o system.out.println, tem que saber criar variável int, double, string, char e boolean, tem que saber da atribuição de valores, tem que saber que string é aspas duplas e char é aspas simples, tem que saber que cálculos matemáticos de inteiro fica inteiro, com double fica em double, e se for inteiro com double, o resultado sempre vai ser o maior, é o double. Temos que saber que o mais para string a gente concatena. Olha quanta coisa a gente já viu aqui, né? Bastante coisinha, tá? Temos que saber que dentro da nossa classe a gente precisa ter o método principal, que é o public static void main string args. Temos que saber que as classes que a gente usa de fora, precisamos importar ela. Precisamos saber que o nome da nossa classe tem que ser exatamente o nome do nosso arquivo .java. É muita informação, né? É muita informação para a gente saber. Isso porque a gente só está no começo, né?
Bom, então, volto a falar aquilo que a gente já tinha combinado. Eu preciso praticar. Algoritmos é igual fazer um esporte, né? Ninguém vai competir nas Olimpíadas se não treina muito. Mas esse muito são várias e várias horas por dia, por meses e por anos. Ninguém vai lá, faz um exercício só e já vai para as Olimpíadas, né? Da mesma forma, vou aprender a tocar um instrumento musical, vou aprender a tocar piano. Não é em uma aula que eu vou conseguir ser um pianista em um ano, por exemplo. Ele precisa estudar todo dia para conseguir aprender e ser um bom pianista. Da mesma forma, é aprender algoritmos. Eu preciso treinar, 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 e treinar, e treinar, e treinar de novo. Tá? Para isso, eu vou colocar um monte de exercícios para vocês brincarem em casa. Tá bom? A Júlia perguntou, no scanner, como seria utilizando o Boolean? Mesma coisa, ó. Vou fazer aqui, ó. Boolean, a entrada, né? Então, system.out.println. Vou fazer por exemplo, o ar-condicionado ligado, minha variável ar ligado. Vou perguntar, o ar-condicionado está ligado? O meu resultado deve ser true para sim e false para não. Tá? Então, nesse caso, eu vou falar o ar ligado é o teclado.next boolean. E daí eu vou apresentar na tela o valor de ar ligado. Tá, Júlio? Então, quando eu for executar o meu programa, olha o que aconteceu no algoritmo. Primeira linha, eu criei o teclado. Segunda linha, eu criei a variável ar ligado, que é boolean. Terceira linha, eu escrevi na tela, o ar-condicionado está ligado? True para sim, false para não. Foi o que ele fez aqui, ó. Tá? Aí, o que fez na segunda linha? Ele está esperando eu digitar um valor, e esse valor que eu digitar, ele vai ser armazenado na variável ar ligado. Então, eu vou digitar false. Quando eu apertar Enter, ele vai escrever nessa linha aqui, ó. Vai escrever o que eu digitei na tela. Olha lá. Tá? Então, eu posso usar o next int para valores inteiros, next double para valores double, next line para valores string, next boolean para valores booleanos. Mas eu sempre vou digitar ou true ou false. Tá? Tem que ser esses dois valores aqui. Se eu digitar qualquer outro valor, ó, outro valor, o meu resultado vai ser, ó, uma input mismatch exception, tá? Uma exceção, digamos assim, não compatível, né? Vai dar um erro, tá? Eu não posso digitar qualquer coisa diferente de true ou false, tá? Bom, aí a Júlia perguntou, aí dá para usar o if-else dependendo da resposta, né? Sim, Júlia, a gente não estudou ainda o if-else, mas é justamente nessa situação que eu vou usar. Eu posso fazer, ó, se o ar ligado for igual ao valor true, eu posso escrever na tela, sim, o ar condicionado está ligado. Ou eu posso vir no else, system.out.println, não, o ar está desligado. Tá? Então, eu posso usar no if e no else. Ó, se eu executar o meu programa, eu vou digitar false. Então, não, o ar está desligado. Tá? Então, eu vou usar isso aqui no if e no else. Só que a gente não estudou o if e o else ainda, tá? Mais para frente a gente vai ver isso daqui. Tá? Para quem ficou curioso, o if e o else a gente usa para tomar decisões no nosso programa. Então, se eu tenho um monte de ações para serem executadas, caso uma determinada condição seja verdadeira, né? Por exemplo, o meu robozinho, ele pode andar para frente se ele estiver longe de um obstáculo. Mas se ele estiver perto, ele vai ter que andar para trás. Então, são ações diferentes que eu vou ter que executar com o meu robô. Então, para isso, eu uso o if para tomar decisões. Se ele vai fazer uma coisa ou se ele vai fazer outra coisa diferente. Tá? Ele não executa os dois. Ou ele executa esse bloquinho do if, ou ele executa esse bloquinho do else. Tá? Mas isso aqui a gente não viu ainda, a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza?
Responde a pergunta, Júlia. Tá? Bom, a Júlia, pelo jeito, já deu uma avançadinha. Repara aqui que na comparação de igualdade, eu coloquei 2 iguais, tá, Júlia? Um igual só é a atribuição de valores, ó. É igual aqui. Para eu usar no if, eu preciso usar igual, igual, tá? Então, tem esse detalhe que a gente não pode esquecer. Tá bom? Mais perguntas, pessoal? Hora das perguntas agora. A gente já viu o if else? Ah, a gente já viu no robô, né? É verdade, com o sensor da luz. Se o robozinho ia para a esquerda ou para a direita no seguidor de linha. É verdade, estou lembrando. É isso mesmo. Tá? Bom, na lista de exercícios, né? A gente colocou lá no Moodle a nossa lista de exercícios, né? A lista de exercícios 1, tá? Que é um arquivo em PDF e tinha ali um conjunto de exercícios para vocês resolverem. Alguém tem alguma dúvida nessa lista? Quer que eu ou o Guilherme resolva essa lista? Guilherme, quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo bem, professor, tudo em ordem. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer que a gente resolve algum exercício agora? Quem tentou fazer a lista aí conseguiu fazer os exercícios? Ah, legal. Então, beleza. Bom, pessoal, então, para essa semana, a gente também tem atividades. Né? Se vocês conseguirem abrir o Moodle aí, tem essa listinha aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Tem essa lista de exercícios 1, continuação, tá? Só que essa lista não é um PDF, essa lista é o que a gente vai fazer igual nas nossas provas. Isso aqui não é uma prova, tá? É só uma lista de exercícios que funciona igual uma avaliação para a gente saber como funciona o Moodle, tá? Não vale nota, só para a gente praticar. Como que vocês vão fazer essa tarefa agora? Ó, vocês estão observando a minha apresentação, né? Calma, Júlia, não é prova não, mas na prova vai ser exatamente desse jeito, tá? Então, olha só, eu vou clicar aqui, ó, na lista de exercícios 1. Acompanhem comigo que eu vou executar aqui o que vocês vão fazer. Então, vocês vão abrir o Moodle, vocês vão clicar aqui nesse link, lista de exercícios 1, continuação, e ele vai falar assim, olha, vamos responder o questionário, tá? Então, vocês vão clicar lá, tentar responder o questionário agora. Quando a gente fez isso, o que aconteceu? Abriu a provinha para vocês. No caso, abriu a lista de exercícios. Cada uma dessas páginas aqui na navegação do questionário é uma pergunta. Ó, se eu clicar lá, ele vai mostrar a pergunta aqui no lado da direita da tela, né? Então, a pergunta 1, tá lá. Responda com as suas próprias palavras a seguinte pergunta. O que é um algoritmo? Então, vocês vão pesquisar lá na internet, ou vocês vão abrir lá as notas de aula que eu postei para vocês, ou vocês vão abrir aquele livro em PDF que eu coloquei lá para vocês, e daí vocês vão responder, vocês vão ler, vão entender e vão responder com as palavras de vocês, ó, com suas próprias palavras, hein? Não quero copia e cola. Então, o que é um algoritmo? Ah, eu acho que algoritmos é aquilo que a gente estuda lá no IF. Né? Não é essa a resposta, claro. Então, vocês vão digitar a resposta de vocês. Beleza, digitei, vocês podem ir para a próxima pergunta ou clicar aqui embaixo, ó, tem o Next Page, ó, próxima página. Quando for para a próxima página, ele foi lá para a pergunta 2. Reparem que a pergunta 1 aqui ficou cinza, ou seja, ela já está respondida, né? Ó. Se eu voltar lá, a minha resposta está preenchida, tá bom? Então, pergunta 2, vou responder também. Pergunta 3, vou responder também. Pergunta 4, opa, pergunta 4 é diferente, né? Não é uma resposta, eu vou escolher alternativas, eu vou escolher certo ou errado. Então, considerando a linguagem de programação Java e também as boas práticas, né, no desenvolvimento de software, né, eu vou falar o nome da variável. Se eu for criar uma variável
desse jeito, double peso, ponto e vírgula. Deixa eu dar um zoom nessa tela aqui. Desse jeito aqui, ó, double peso, do jeito que está aqui. Está certo ou está errado para se criar uma variável? Ah, eu vou falar que está certo, então eu marco certo lá. Int, underline x, ponto e vírgula. Está certo criar uma variável desse jeito? Ah, eu vou falar que está errado. Né? Então, assim, eu vou resolver toda a questão e eu posso ir para a próxima página. Né? Ó, reparem que aqui apareceu um triângulo na questão 4. Significa que a resposta está incompleta. Né? Podemos voltar à questão 1 e mudar a resposta? Pode mudar sim. Se você clicar lá no 1, você pode editar a sua resposta. Tá? O que vai acontecer? Lá na pergunta 12, quando vocês chegarem lá, vai ter lá embaixo o botãozinho finalizar tentativa. Esse botãozinho lá embaixo. Ou aqui embaixo dos quadrinhos também tem, ó, finalizar tentativa, tá? Dá na mesma, vocês clicarem aqui ou lá na última pergunta com finalizar tentativa. Quando você finalizar a tentativa, ele vai mostrar essa telinha para vocês, ó, que é o resumo das suas tentativas. Então, a pergunta 1 foi salva, a 2 não foi respondida, a 4 está incompleta, está mostrando para vocês o que é que você fez. Então, para vocês finalizarem a resolução, tem que clicar nesse botão aqui, ó, enviar tudo e terminar. Se você não clicar nesse botão, a sua tentativa não vai ser finalizada. Tá? Eu preciso enviar tudo e terminar, e eu tenho que confirmar aqui, ó, eu realmente quero terminar tudo. Então, a partir de agora, eu não posso mais mudar as minhas respostas. Tá? Quando eu finalizar tudo, eu não tenho como mudar. Tá? Bom, o que vai acontecer? Quando a gente finalizar, a gente vai ter o vermelhinho que você errou, o amarelinho, quando alguma coisa ali foi considerada certa, né? E o cinza, quando o professor vai precisar corrigir. Ou seja, o sistema ele não corrigiu automaticamente para você, tá? Bom, eu liberei para vocês as respostas corretas, tá? Então, vocês vão ter acesso, vocês vão poder comparar aquilo que vocês escreveram com aquilo que vocês poderiam ter respondido. Tá? Então, vocês vão conseguir comparar a resposta de vocês, tá? No caso aqui, ó, quando você acertou, ele vai mostrar desse jeito, verdinho com um tique, né, de correto, tá? Quando for errado, né, ele vai mostrar para vocês que aquilo lá está errado, ó. Então, a resposta aqui, no caso, ó, a resposta correta é certo, né? Tá? Então, ele mostra as respostas que vocês poderiam ter acertado, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês executem a tentativa, tá? Respondam todos os exercícios, e depois de respondido, vocês finalizem a tentativa e verifiquem quais foram os erros que vocês obtiveram. Depois que vocês verificaram os erros, tentem de novo, tá? Está liberado para vocês poderem executar várias vezes. Então, cliquem lá de novo, pode fazer uma outra tentativa, tá? Ah, eu quero ver o que eu resolvi. Quando vocês forem lá, vai ter esse botãozinho aqui, ó, revisão das tentativas anteriores. Se vocês clicarem na revisão, vocês conseguem acessar as respostas que vocês deram nessa tentativa. Tá? É bem fácil de navegar aqui por esse ambiente, tá bom? Então, agora a listinha de vocês, dessa vez, não é mais o PDF. Agora eu quero que vocês respondam diretamente no Moodle, tá? Ah, professor, é um exercício de código, né? É um exercício de código, tipo esses últimos aqui, ó. Né? Como que eu vou fazer para eu responder? Você faz o código, copia o seu código e cola lá, tá? Cola aqui. Beleza? Depois vocês conseguem comparar com uma possível resposta que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Mas não olhem a minha resposta. Façam a de vocês, tá? Ah, não consegui fazer. Deixa em branco. Primeiro pede ajuda para o amigo, né? Antes de deixar em branco. Pede ajuda para o amigo, vê se o amigo te explica. Vem pedir para o professor, manda e-mail, manda mensagem no WhatsApp.
Vamos marcar um horário para vir aqui no Meet, só eu e você, para a gente poder resolver junto, né? Vamos ver o horário de atendimento, que é na segunda-feira e na terça-feira, para a gente poder resolver junto. Depois de resolvido, aí você vê a minha resposta. Tá bom? Entendemos como vai ser o jeito da gente estudar essa lista agora? Todo mundo entendeu? Sim? Deixa eu passar aqui a lista de pessoas, que é para eu ter o controle de quem está presente na aula, que essa aula está sendo gravada, né? Depois eu faço a chamada por essa lista. Tá bom? Bom, pessoal, então, a nossa aula de hoje era esse conteúdo aqui, né? Só rever o scanner, só rever as variáveis, né? Rever os cálculos matemáticos e a questão teórica de declaração, atribuição e tudo mais, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, pode falar agora, pode marcar um horário comigo depois. Lá no Moodle, eu também coloquei no materiais didáticos, ó, o Sidney tinha me pedido um livro, e eu encontrei na internet esse livro aqui disponível, tá? Então, ele é um livro em PDF, em português, tá? Quem quiser ir avançando na matéria, pode seguir por esse livro aqui, tá? Ele é um livro gratuito, tá? Mas aqui diz que ele não é gratuito. Mas você pode doar para alguma instituição beneficente, pode fazer a sua parte, né? De ajudar a comunidade. Então, você pode fazer o download dele à vontade. Ele está disponível no Amazon, no Kindle, tá? E daí eu consegui ele PDF na internet, beleza? Então, ali ele tem, ó, toda essa parte do capítulo 1 é uma história da linguagem Java, o capítulo 2 é como criar o primeiro programa, aquela parte falando do arquivo .java, do nome da classe, do método principal, do system.out.println, né? É isso aqui que ele explica. No capítulo 3, ele está nos tipos de dados, né? Que está falando de char, double, int. Mas é o Java. Como assim? No meu só aparece o Java Start? Não entendi, João Paulo. Não, tipo, tem a primeira parte aqui do cara andando em cima, lá na primeira folha, e depois aparece lá o Java Start, que o começo é aqui, o destino é você determinar isso. Só aparece até isso, ó. Nessa página não aparece? Não deve estar carregado. Ou ele não carregou o livro inteiro, ou você faz o download dele, salva ele no seu computador e abre com o seu visualizador de PDF, ao invés de usar ele no navegador. Tá? Mas o arquivo está todo lá. Tá bom? Você faz o download dele, depois você abre lá no Foxit ou no PDF Acrobat Reader, tá? Bom, depois dessa parte do 4, vocês pulam, tá? Que a gente não vai trabalhar com programação orientada a objetos, isso aqui é lá no 3º ano, tá? Depois o nosso próximo Eclipse, capítulo 5 é instalar o Eclipse, você já tem ele instalado. Depois o nosso próximo assunto é esse if else aqui, ó, tá? Bom, mas para que a gente veja isso, eu preciso que vocês saibam trabalhar com os tipos de dados, entrada, saída, tá? Beleza? Então, a gente tem um livro ali para vocês poderem ler e acompanhar. Lá no nosso Moodle, eu também coloquei um outro livro de programação em Java, que também está disponível na internet. Tá? Tem um monte de apostila, um monte de videoaula, tá? Se vocês quiserem prosseguir, né, avançar um pouquinho, além daquilo que a gente está vendo, tá? Pode ficar à vontade. Tá? Bom, aqui eu coloquei as notas de aula 1, que é o que a gente viu na nossa primeira aula. Tá? A definição de algoritmos, aquilo como representar, falando sobre os tipos de dados, né? Sobre a linguagem Java e o Eclipse, falando da classe, o nome do arquivo, método principal. Então, tudo aquilo que a gente falou na nossa aula está aqui, tá bom? Bom, na notas de aula 2, é a parte do robô, né? Que a gente foi para a robótica. Então, também está tudo explicado lá. Nas notas de aula 3, é aquilo que foi visto na semana passada,
tá? Semana passada, lembra que caiu a minha conexão, depois o professor Guilherme continuou a aula, então tudo que foi falado lá na aula de vocês, a aula foi gravada, eu já coloquei o link lá, então está explicado aqui tudo de novo, né? Como criar o scanner, criar as variáveis, nome de variável, né? Isso aqui tudo está no exercício também, né? Olha lá, importar o scanner, os métodos que eu passei na aula de hoje, NextInt, NextDouble, está tudo explicado lá com alguns exemplos, tá bom? Então, o conteúdo daquele livro também está explicado nas notas de aula, tá? Então, vocês podem resolver as atividades. Aqui eu coloquei o link para vocês verem o vídeo da aula passada e eu vou postar agora também no YouTube a aula de hoje, tá bom? Vou colocar o link aqui para vocês poderem acessar, tá? Não aparece? Coloca o código ali para a gente ver qual que foi o problema, Maria Clara. Eu preciso do seu código para saber. A Maria Clara perguntou, professor, eu tenho uma dúvida. O que poderia estar acontecendo para que o computador não consiga receber uma informação do usuário em só uma sequência de comando? Eu preciso ver qual que é essa sequência de comandos. Tá? Assim fica difícil responder. Preciso saber o que você fez. Qualquer coisa me manda por e-mail a sua dúvida. Tá por celular. Isso, me manda a foto ou depois você me manda por e-mail lá no WhatsApp, tá? Depois a gente responde, tá? Me manda lá o que você fez para a gente poder ver, tá? Bom, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, pode falar agora, se não, temos atividade para vocês responderem, tá? Bom, o professor Guilherme está aí com a gente, professor. Olá. Professor, só antes de liberar eles, né, para fazer as atividades, né, eu gostaria, então, de avisar vocês, né, o professor Aislan já está sabendo, que essa vai ser a minha última aula com vocês, né, eu estou me desligando do IFPR Paranavaí no dia 31 de março, surgiram novos desafios, né, então eu preciso, né, dar seguimento, né, na minha carreira e tudo mais, né, então, só avisando vocês que vai entrar outro professor, né, no meu lugar, né? Acredito que ele vai fazer um bom trabalho aí também. O Aislan vai dar seguimento na disciplina. Então, agradeço vocês pela atenção, agradeço o Aislan também, Aislan, pela oportunidade de trabalhar com vocês. Infelizmente, eu gostaria que fosse presencial, né, essa despedida, né? Mas infelizmente aí está acontecendo, né, esses casos aí no Brasil. A gente tem que se cuidar. Então, fica aqui meu agradecimento. Beleza, pessoal? Beleza, Aislan? Beleza, Guilherme. Para quem não acompanhou, o Guilherme ele vai para a UEM, tá? Ele vai trabalhar lá na UEM agora. Então, ele saiu daqui do campus para ir para a universidade, né? Lá ele tem uma possibilidade maior de crescer na carreira e tudo mais, tá? Então, todo mundo apoiou essa ida dele também. Espero que você tenha boa sorte lá, tá, Guilherme? Qualquer coisa você precisar, estamos por aqui. Valeu, Tá? Pode professor. contar com a gente. Obrigado. Obrigado pela presença nas nossas aulas. Você viu que ter 2 professores é importante nessa disciplina, né? Sim. Em especial na parte prática, né? Quando a parte teórica, geralmente não fala, né? Mas quando é prática, é muito aluno para a gente poder atender, e com 2 professores é sempre mais fácil, que a gente consegue dar uma atenção maior para os alunos, né? Sim. Os alunos perceberam na aula de robótica, né? Com 2 professores, sempre é mais fácil de resolver as dúvidas, né? Por isso que a gente está sempre em 2 na disciplina, tá? Bom, Maria Clara, então, uma salva de palmas. Vamos abrir aí os microfones, né, pessoal? Abre os microfones, dá uma salva de palmas para o professor. Aê! Valeu. Obrigado, Guilherme. Professor, te amo.
E é isso, galerinha. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá liberado, tá? Ah, avisar também, esqueci de avisar que o meu e-mail vai estar aberto, tá, pessoal? Vou deixar o meu e-mail pessoal aqui para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida ou sentir que eu posso ajudar com alguma coisa, vocês podem estar me enviando aí que eu vou estar respondendo vocês quando eu puder, da melhor maneira possível, beleza? Deixa eu colocar o e-mail do Guilherme aqui na gravação, que daí depois todo mundo consegue acessar, tá? Beleza? Beleza. Pessoal, então é isso. Se alguém tiver alguma coisa para falar, senão você já tem atividades para fazer, tá? Então, bom restinho. Vamos sentir falta, professor Guilherme. Bom, se alguém tiver alguém mais para falar alguma coisa, pessoal? Isso, as atividades têm que ser resolvidas, né? Se quiser fazer agora, quanto antes, melhor, porque daí você vai ter mais tempo para pedir ajuda para a gente, tá? O professor Guilherme trabalha até dia 31, tá? Ele só não vai estar na quinta que vem, mas na segunda e na terça ele tá. Pode pedir ajuda para ele também. Isso. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, eu não sei quem que é Sérgio, nesses nomes que vocês colocam aí, como que eu vou fazer chamada depois, né? Bom, então, tchau para vocês. Qualquer coisa, entre em contato, tá? Pessoal, vamos. É o Pedro Henrique, né? Bom, vamos estudar nesse período, tá? Não percam contato com a programação e se cuidem até a gente ter novas instruções aí do nosso retorno, tá? Por enquanto, a gente mantém contato por aqui, vocês continuam trabalhando em casa, tá? Então, tchau para vocês. Bom restinho de semana, bons estudos. Tchau, pessoal. Até. Vou finalizar a gravação, então.